Meu time, bem-vindo junho, né? Junho de 2024, mais um episódio do Negócio dos Sonhos. Muito bom ter você aqui mais uma vez com a gente, o guia da sua carreira imobiliária, o podcast que se propõe a trazer grandes histórias, grandes cases para simplesmente inspirar a mim, que estou aqui, tenho esse privilégio, essa honra, mas principalmente a você que está aí do outro lado, que quer crescer, que quer se desenvolver, que precisa se inspirar, ouvir novas histórias, entender que ninguém começa grande. E aqui, nessa mesa, eu tenho a honra de receber grandes nomes. Hoje não é diferente. Primeiro de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho aí, eu acho massa falar esse negócio, né? Eu sempre assistia, né? Será que um dia eu faço? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para todo mundo. Hoje eu tô com um cara que é referência no mercado alagoano, não só aqui, escuto lá fora falar do nome dele também. E tenho certeza que a gente vai crescer muito, porque o cara gosta de contribuir com o mercado. Chama todo mundo, compartilha, e eu já vou passar a palavra para ele, já vou abrir aqui. Primeiro, agradecendo, né, por você ter aceito o convite e já deixando a bola, levantando uma bola para você. Quem é Emanuel Júnior? Vamos lá, Pedrão. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado a você. Né? Um podcast que eu acho que Maceió, Alagoas estava precisando. Que legal. Falar um pouco da profissão, né? A gente, nesse momento, precisa cada dia mais se qualificar, né? Mas não só qualificar, só tecnicamente, mas entender melhor o cliente. Eu até brinco muito lá na empresa, assim, gente, ó, se for fazer um curso, faça de comportamento humano. Show. Em cima do seu nicho. A gente muitas vezes se preocupa, Pedrão, em fazer social media, tráfego pago, e acaba do principal, quando bate um cliente. Então, assim, quem é Emanuel Júnior? Esposo da Larissa, pai da Heloísa, filho do Emanuel, da Girlene, irmão do Lucas, da Emanuele, tio do Gabriel, da Gabi, e tio da coisa mais linda do mundo, que é a filha do meu irmão, a Bia. Quando a gente pergunta quem é a pessoa, normalmente se começa com profissão. Mas antes da profissão está o ser humano. Perfeito. Então, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Amo demais o que eu faço. Estou muito viciado. Mas, acima disso, a gente separar, né? Não ficar tão no vício do amor do trabalho, porque o principal de tudo, a sua base, está em Deus e a família. Quando você consegue contribuir, entender isso, eu acho que a sua vida é mais leve, eu acho que você consegue ajudar mais pessoas, eu acho que a gente consegue entender a missão que Deus quer pra gente. Primeiro, gratidão, seja feliz, faça o bem e não prejudique ninguém. Acho que a gente precisa muito mais do que falar só de profissão, mas entender qual é o nosso propósito aqui, né? Que é deixar um legado de ser humano. Legal. Muito bom, muito bom. Essa é a abertura para você já sentir a pegada do negócio, né? Porque talvez você imagine, talvez você assista, você veja, eu tenho certeza que você deve acompanhar o Emanuel também, e veja essa máquina, esse canhão, esse trator de vendas, fazendo vídeo, fazendo em eventos, dando palestra, conversando, dirigindo o time, fazendo treinamento. Mas eu já começo aqui trazendo e faço suas as minhas palavras. Você pode entender de técnica, você pode ter habilidade com venda, você pode entender do produto, ter na memória o memorial descritivo de todos os produtos que você trabalha, mas, sobretudo, você precisa entender de gente. Você precisa entender sobre comportamento humano. E quando você entende de comportamento humano, né, Manuel, você sai na frente de muita gente que está bitolado na técnica, né? Eu acho que a gente... É a maior técnica do mundo, né? É você respeitar o outro, entender o outro. Essa sensibilidade, né, que a gente vai com o tempo amadurecendo, foi alguns pontos na minha vida, né? A gente já conversou isso alguns tempos lá atrás, né? A minha passagem pela UTI, né? Trabalhando 17 horas por dia com uma filha de 5 meses. E foram 11 dias, né, muito forte da minha vida, que Deus estava perto de mim, mandou os médicos, meu pai estava muito perto de mim, minha esposa, minha mãe, a família, né? E a minha filha ensina muito, Pedrão. Não tenho dúvida disso. Quando o adulto consegue estar espiritualmente evoluído, ele consegue entender que ele aprende mais com a criança do que ensina mais uma criança. Porque a criança, ela vem com a missão de melhorar os seres humanos que já estão. Então, que massa. Você começa
a dizer, pô, para entender minha filha, eu tenho que estar muito evoluído. Tire da filha agora. Para entender um cliente, eu preciso estar de coração aberto, não na venda. Mas o que é que eu preciso realmente, bicho? Ajudar ele. Né? O que é que ele está realmente precisando? Esquece um pouquinho, pô. Técnica, comissão. Abre o coração mesmo, porque eu brinco, você pode fazer o curso que for. Você pode ser o estratégico que for, pode usar copy, estratégia, o que for. Ele lá em cima ele tá vendo se é verdade ou mentira. Eles são do coração, né? Então, assim, quando ele bota a gente aqui, faça o bem. Faça as outras pessoas, quando você tiver o poder de estar ali, conversando, direcionando, faça por bem. Não faça por seu, não. Porque se for bom para ele, vai ser bom para você. Muito bom. E eu vejo, Emanuel, tem uma filosofia que eu experimentei com a minha esposa, né? Eu conheci no ano passado, que é a filosofia do Paulo Vieira, da Febracis, acho que você conhece. E ele tem uma máxima que é sobre o crescer e contribuir. Você não pode só pensar em contribuir, sem dar, se você não produzir, não crescer, vai ficar manco o negócio. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir contribuir na vida das pessoas. E você também não pode crescer só para si. Ele até faz assim, crescer é ligar a Deus. E contribuir é transbordar o que ele lhe dá para a vida das pessoas. E eu acredito que é isso aí. E é o que eu percebo da sua essência, meu irmão. É o caminho, assim. E essa minha essência foi plantada desde cedo pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai tem uma hora que eu fico olhando para ele, um homem muito sábio, minha mãe. Eu disse, meu Deus, como eu tenho sorte, né? De ter essa referência todos os dias perto de mim, né? Poder ter uma esposa, né? Altamente inteligente, né? E eu volto a falar da minha filha porque eu acho ela tem uma sensibilidade diferente. Quando a gente tem isso dentro da gente, até tem hora que o povo briga comigo, faz assim, bicho, não conte tudo não, pô. Eu disse, gente, eu posso contar tudo. Não é isso que vai fazer o outro. É essência. Exatamente. É essência. Se a gente não... Quantos construtores, perdão, a gente ajuda? Tem construtor, amigo meu, na parte baixa. Aconteceu ontem. Eu tenho aqui. Tá no meu WhatsApp. 11h30 da noite eu fiz uma tabela de preço para ele de um produto que eu não vendo. Ele vai lançar. E não tem nada a ver comigo. Perfeito. Eu só fui fazer a tabela para ele, porque eu desenvolvo tabela. Eu faço a tabela pensando no cliente. Como ele vai poder pagar. Mas, poxa, se eu posso ajudar meu amigo, por que eu não vou ajudar? Porque eu vou dizer, não tá comigo. Então, assim, é muito mais do que só venda pela venda, minha gente. Eu acho que... E não espere nada de volta. Faça porque você quer fazer. Perfeito. A gente é muito... Eita, mas naquele dia eu fiz isso pra você. Cadê, né? Você fez porque você quis, pô. Se bater no seu coração, faça. Então, quando a gente começa a entender... Perdão, eu nunca na minha vida imaginei estar no Conecta, olhando para 5 mil pessoas. Eu juro por tudo pela que começa na minha vida. Eu tava com gente grande no painel. Sim. Mas, assim, pra mim... Eu vou falar da história. Eu não vou inventar número. Eu não vou inventar isso. Eu vou falar o que a gente faz. Se me chamaram é porque é para falar o que eu tô fazendo. Exatamente. Então, através disso, a gente vê que o mercado está muito carente. Total. Carente. E a gente vai entrar nesses assuntos, viu? Se deixar, eu vou falando. Não, e a gente vai entrar nesses assuntos. Mas veja, tá bacana. Eu vou pedir para você, que já tá aqui acompanhando a gente, compartilhar, chamar todo mundo, porque a conversa tá boa e ela vai ficar melhor ainda mais. Mas tem uma coisa que você traz aí que eu acho muito interessante, Emanuel, que é assim, imagine, tem gente que quer reter a informação, né? Mas é tão pequeno, veja, imagine que você faz uma reunião e passa 5 horas Sim. detalhando sua expertise, o que fazer e tudo mais. Mas se a pessoa, Emanuel, conseguir pegar a sua essência em 5 horas e replicar tudo que você faz, meu amigo, assim, sinceramente, você tem que parar e pensar, bicho, eu tô numa jornada de 8 anos, 10 anos, de 15 anos, e em uma conversa o cara vai replicar tudo que eu tô fazendo, peraí, tem alguma coisa errada. Cara, não precisa ter essa reserva. Repassa. Por quê? Porque, como você disse, é a essência. O que você faz, do jeito que você faz, é único. E você pode contribuir na vida das pessoas que você não vai perder nada, muito pelo contrário, você vai ganhar. Com certeza. Não é só o que fazer. O que nos diferencia não é o que a gente faz, é como a gente faz, é a sua essência. Então,
contribua na vida das pessoas, contribua com o mercado, contribua com aquele corretor que está começando hoje, contribua também com quem já é experiente, Isso. dono da construtora, um produto que não é seu, é um produto que você não vai vender, mas contribua. Por quê? Porque como você faz é único e é o como que ele dá valor, né? Assim? E assim, não consegue, né? Não dá. 10 anos e 5 horas o cara fazer a mesma coisa, né? E tem gente que fica com medo, né? De passar, não, mas eu não vou falar tenho isso coisa não. que eu fiz há 5 anos atrás. Que tá saindo agora. Sim. O ciclo do nosso mercado, porque é bom conversar com um cara que a gente passeia, mas o ciclo do nosso mercado é muito longo, né? E aí eu queria até que você falasse um pouquinho para o corretor que está ali do outro lado, entender um pouco, porque quando a gente está falando do ciclo de mercado, quando a gente está falando de que o Emanuel iniciou projetos ou começou a participar de projetos há 5 anos atrás que estão saindo agora, a gente está falando para corretores que normalmente conhecem o produto no seu nascimento, no seu lançamento. Sim. Mas quando chega no lançamento, desde a negociação do terreno lá atrás, a gente está falando de 4, 3, 5 anos, né, Emanuel? Então fala um pouquinho dessa jornada, desse ciclo, que traz, para contextualizar para o corretor, até para ele entender também que quando o negócio chega na mão dele, às vezes, oxe, mas podia ser 20 mil mais barato, podia ser isso. Já tem uma história, né? Tem um nascimento, né? E Pedrão, assim, o que é que eu digo, gente? Sem dados e sem comportamento humano. Tudo é achar. Perfeito. Achar você acha, eu acho. Mas você tem uma previsibilidade de sucesso é muito estudo. Perfeito. Mas muito. Eu tava... Até pra você, corretor, viu? Eu tava ano passado em São Paulo. Eu não esqueço nunca isso. Eu tava no Conecta, aí depois eu saí e disse, pô, vou visitar uns amigos meus. E aí eu visitei alguns amigos, depois eu pedi umas orientações pra ele, pô, me diga aí um apartamento agora pra visitar, tal, tudo mais. Sim. Fui visitar. Entrei no apartamento. Entrei primeiro, olhava, ó, mental. Porra, eu moraria aqui. Apartamento decorado. Não é internet não, viu? Não é WhatsApp não. Não é, eita, eu vou ver aqui não. É presença. Isso tá voltando muito forte. Perfeito. Tá, mas muito forte. É uma coisa que não vai tirar essa percepção, sensibilidade. Aí eu voltei e fui filmar. Vi a metragem. Eu só não acredito não nisso não. Vou pra Maceió. Cheguei em Maceió, aqui em Maceió. Vou mostrar para um construtor e para um arquiteta. Ó, tem mais pessoas qualificadas. Quando eu for perguntar do vídeo, assim, qual é a metragem? Falar arquiteto e construtor. Eles vão acertar na música. Eu errei, né? Mostrei e tal. Tem quantos metros quadrados? Uns 45, 48. Eu disse igual. Quantos metros tem aqui? 36. 36? Como assim? Aí eu disse, como é que a gente quer que um cliente saiba o que cabe em 36? 2 quartos com varanda, viu? E com churrasqueira. Okay? Diferente, né? Demais, né? Então, assim, gente, isso é pra você, corretor, eu falo muito, gente. Como é que hoje, com esse volume de informação, eu não utilizo o CRM? Como é que eu vou lembrar do cliente que tinha esse perfil tal para tal? A gente acha muito chato, né, CRM? Sim. Mas quando a gente chega no médico, para levar os filhos da gente, o médico faz o quê? Abre o computador, vai pegar o quê? O histórico. Olha, porque 2 anos atrás você esteve aqui, estava com isso, com aquilo, com aquilo outro. É um CRM dele. Perfeito. Eu fui para um especialista que tem um CRM. Eu vou para um especialista. Se bater esse cliente, chegou uma oportunidade, como é que eu vou falar para ele que ele estava querendo? Então, gente, cada dia mais a nossa mente do ser humano é falha. Entenda, a jornada do cliente não é a jornada do nosso bolso para pagar as contas. Quando eu olho para o cliente, eu tenho que entender que ele pode estar no início, no meio, no fim. Quando ele está no fim, quanto tempo ele passou para chegar ali? Boa. Você falando de jornada, muitas vezes o camarada pensa assim, eu quero o lead novo, porque o lead que chega hoje, o lead dessa base aí, dessa lista, é um lead moído, trabalhado. Só que, na realidade, o lead que compra hoje, ele é um lead novo na sua base.
Mas a experiência mostra que esse cara vem uma jornada de pelo menos 90 a 180 dias, 6 meses. Não tenho dúvida, Pedrão. Ô, Pedrão, se eu tirar esse lead do CRM e botar novamente dizer que é novo, o corretor vai saber? Nunca. Porque ele nem... Se eu algum corretor saiu, eu peguei o lead, tirei todos os dados dele, só deixei os dados principais. Joguei pro corretor. Eu tava assistindo alguma coisa no Instagram, até de um blogueiro, ele falou uma coisa que é impressionante. Ele disse, eu fui na NASA. Na NASA, lá tem uma imagem de uma abelha. Cientificamente, a abelha não pode voar. Ela não sabe disso, então ela voa. É a mesma coisa. Se eu chego e boto um cliente com todo o histórico, poxa, já passou por todo mundo. Não presta pra nada. Já passou por essa aqui, que é campeão de venda. Eu não vou conseguir. Boa. Eu já sou o contrário, né? Eu fico louquinho. Eu sei agora que vai fechar mesmo. Você chegou em mim porque eu tenho competência. Vai fechar. Beleza. Então, é muito a forma que você enxerga. Se você acredita que o cliente não vai comprar, realmente você está certo. Já está na sua você cabeça? Você está certo, ele não vai comprar, né? E se você acredita, tanto é que... Eu não sei se na Soares, depois a gente vai falar um pouquinho da história da Soares, de tudo para trás e do que você imagina, do que você vê, né, para frente. Mas a gente percebe muito que o corretor novo, aquele cara, aquele crecista novinho, verdinho, a gente percebe que, eu vou dizer, 95% dos casos, os caras vendem de lista. Por quê? Porque ele chega sem pré-conceito, com sede, sem carteira, e o que ele tem de melhor, muitas vezes, é uma base de corretores que não alimentam mais e que eles estão ali. Aí o cara começa ali, ligar, pum, fez uma... Foi de quê? Foi de lista. E aí, quando eu digo lista, tá aqui, para mim, na nossa metodologia, é base de cliente. É cliente de 6 meses atrás, cliente de 90 dias atrás, cliente de 1 ano atrás. Mas se um novato chega e vende no primeiro mês... Mas o cara tirou o Cresce agora, ele não sabe ainda, ele ainda é estagiário, ele trouxe uma captação e o corretor, o supervisor dele fez a venda. Por que você, que tem acesso à lista, não vende? Porque o novato, ele é igual à abelha. Gostei da analogia. A abelha não sabe que aerodinamicamente, acho que é essa a ideia, isso aí. Ela não poderia voar. Mas ninguém disse isso a ela, ela não leu nenhuma placa dizendo isso, ela voa. Pô, vai voar, igual o novato, não sabe que a lista é ruim muitas vezes, né? E assim... gente, imagina, eu faço, graças a Deus, assim, a gente tá com 4 agentes comerciais, seres humanos muito forte. A gente tá com uma equipe muito bacana de corretores. O processo de evolução é independente. Você pode estar aqui, você tem que evoluir. Mas tudo com sabedoria. Sim. A gente tá com uma equipe de correspondente interno muito top. Setor de inteligência de mercado muito top dentro da empresa. Então, assim, passamos por um susto ano passado também, né? Em setembro, teve um fio de alta tensão que pipocou, entrou, pegou fogo, e aí a gente inaugurou agora. Então, assim, mas o que me... Eu tô falando de gente, Pedro. Eu tô falando de número, não. Lead. Mais um lead. É mais um ser humano, pô. Então, assim, quanto mais aquele cliente tá na base há muito tempo, claro que você vai ter... Ele tá chegando perto da jornada dele de compra, Perfeito. Pô. E ele está há muito tempo esperando realizar um sonho. E pesquisando. Perfeito. Eu posso confiar em você. Perfeito. Eu posso falar realmente quanto eu tenho de entrada. Você pode me ajudar de verdade ou é só comissão? Por que os clientes têm 5, 10, 15 corretores? Tem alguma coisa que está acontecendo que a gente não está conseguindo entender o que ele está querendo. É isso aí. E venda é uma coisa. Eu posso confiar. Eu até brinco, dou analogia... Conheci minha esposa, aí eu falo o seguinte, a gente conheceu agora, tudo bom? Tudo jóia. Vamos casar? Vai fazer o quê? Tá doido? Quando ele conhece, é a mesma coisa do cliente. Tudo bom, por satisfação. Vamos fazer a proposta? Minha gente, a jornada ela tem que acontecer. Conquistar, respeitar o momento, direcionar. E, principalmente, o cliente ele vai falar o que ele acha, você vai orientar ele, mas o que vai chamar a atenção do cliente é quando você falar de coisas que ele não pensou que é bom para ele. Perfeito. Aí ele vai lhe respeitar. Exatamente. Quando ele perceber que você está interessado na história dele, na necessidade, você está interessado nele,
na necessidade dele. Não é interesseiro, né? Exatamente, em atender o camarada. Muito bom. Você falou eu vi até o vídeo recente que você postou, né? Dali, muito emocionante, muito massa. Família, total. Família, seja no sentido sanguíneo da palavra, seja no sentido de escolha da palavra, né? Porque a gente escolhe, né? A família que chega perto da gente. E você falou aí, rapidamente, um momento de superação, reinaugurou, resiliência. Como é que você enxerga hoje o papel da Soares e o papel da Soares aqui nos próximos anos? São quantos anos de mercado? São 24? 24 anos. 24 anos. Como é que você enxerga os próximos 24 anos, meu irmão? Eu pensei na minha filha, agora me substituindo por já. Porque assim, para quem tá na liderança de uma empresa, faça um substituto. Meu pai foi mestre nisso. É isso aí. Ele fez o substituto. Eu quis, claro, tem meu irmão, minha irmã, tá tudo lá. Eu já tô pensando em quem vai ser o meu. Sim. Porque o volume de informação hoje é muito grande. Daqui a 24 anos, Pedrão, eu tenho até 2027 detalhado. Eu já tenho dentro da Soares, até 2027, 150 milhões por ano garantido. Perfeito. VGV. Detalhado mês a mês, empreendimento por empreendimento, exclusivo que a gente desenvolveu. Legal. O que é isso, para mim? É a função de um gestor para dar tranquilidade quem trabalha com ele. Se eu tenho essa previsibilidade real de empreendimentos que já está com a gente, que já está regularizado, que a gente está lançando por etapa, as pessoas que estão trabalhando com a gente trabalham muito mais tranquilo. Se você... Claro que eu não vou saber detalhar do mês a mês e tudo mais, mas eu tenho... A engenharia me ajudou muito. Sim. Tá? Então, assim... Você vai vender quanto em setembro? Quanto eu vou vender em setembro? Quando você faz essa pergunta que você não sabe... Sim, perfeito. Você fica, pô, tem que vender... Dezembro, o que é que você está querendo chegar? Onde é que... Perfeito. Como é que vai ser o seu 2025? E tudo execuível, Bruno. Não adianta você botar coisa que não vai... Só para falar para os outros. Intangível, né? Então, assim, eu faço e chamo para conversar. Gente, a previsão é essa. Eles recebem, tá? Eles recebem a previsão mês a mês, que ela vai se reajustando. Eu tenho a previsão fixa, vai se reajustando. Sim. Mas do que vai fazer no mês? Qual é a ação que vai ser feita? Quantos tem que contratar no mês? Se a gente não fizer isso, primeiro, eu não direciono. Porque se eu for viver só de mês, eu vou morrer. Sim. E esse mês vai ser como? Esse mês vai ser como? E aí você começa a ter uma visão míope do negócio, né? Você começa a enxergar sempre e tão somente um mês na frente. Você não sabe. Total. Até porque você não consegue fazer um nível de previsibilidade a longo prazo. Isso aí. E isso o time precisa ter. Agora vamos trazer isso para o corretor. Como é que o corretor consegue trazer isso para a realidade dele? Nós estamos falando de uma previsibilidade até 2027, certo, que é a sua metodologia para a imobiliária, mas para o corretor. Como é que você enxerga ele criando cenários futuros? Preste atenção aí, viu? Vou fazer o que eu faço com a empresa levando para a pessoa física. Perfeito. Ok? Essa é a ideia. Boa. Qual é o meu custo mensal? Discrimina aqui. Energia, não sei o quê. É uma coisa da empresa, tá? Gasto com filho, gasto com colégio, plano de saúde e tal. Isso é meu custo mensal. Ok? O que é que eu quero juntar por mês? Fora isso, X valor. Beleza? Tem algum sonho nesse meio de mensal, trimestral, semestral ou anual que você queira realizar? Tem. Como é que você vai fazer para conquistar ele detalhando mês a mês? Beleza? Em cima disso, eu tenho que receber quantos leads para passar por etapa, para chegar embaixo, fazer a contratação, o valor de cada venda é X, eu consigo pagar essa e essa e juntar o dinheiro. Tudo, gente, vai começar antes da venda. É o seu planejamento financeiro familiar e quanto você quer ganhar por mês. Eu tenho que ganhar X por mês. Para ganhar X por mês, eu vou começar do funil de vendas.
Uma venda é quanto de comissão? Vai dar 5 mil de comissão. Eu quero, por mês, ter 8 mil. Então, eu tenho que fazer o quê? 2 vendas. Perfeito. Ok? 2 vendas. Então, para eu fazer 2 vendas, eu tenho que receber quantos leads? Para depois passar as etapas dos leads. Que é entrega de documentação, visita, aprovação de crédito, proposta, pré-contrato, dossiê, conforme, até assinar. Na hora que você faz isso, essa jornada demora quanto tempo? Porque a sua meta do mês, ela começou no mês? Anterior. Ela não pode começar no mesmo mês. É a jornada de compra. Muito bom. Você tem que entender, e aí, metodologia aqui, para mim faz total sentido. Metodologia que o Emanuel trouxe, comparando, vamos dizer assim, né, trazendo o que ele pensa do CNPJ para o CPF, né, para o corretor. Primeiro, você precisa ter claramente o seu custo de vida, muito bem mapeado, e o padrão que você tem hoje e qual é o padrão que você quer alcançar. Para os sonhos também vão entrar, né? Porque custo de vida é ali o seu mensal, mas tem também o custo do sonho, vamos colocar assim, né? Dentro dessa conta. O que você quer alcançar, o custo do bem, qual é o bem, se você vai trocar de carro, se você vai trocar de casa. Ajustou isso daí, você vai ter um alinhamento para construir o seu funil de vendas pessoal. Porque não adianta você olhar números do mercado, números a nível Brasil, ou números do corretor da sua esquerda, amigo. O seu sonho, o seu custo de vida, a viagem que você quer fazer com os seus filhos, a escola que você quer colocar o seu filho, ela é diferente do corretor do lado. Você pode até ter um parâmetro, olhar, é bom ter referências, né? Eu costumo dizer, a gente tá num carro, a gente tem um para-brisa gigante para olhar para frente, mas a gente tem 3 pontos para enxergar o que já passou e a gente tem janelas laterais muito grandes para a gente ter referências. Mas você precisa ter todo o seu parâmetro de vida pessoal muito claramente definido, custos, investimentos, bens que você vai conquistar, e depois você vai alinhar isso ao seu funil de vendas e dá certo, né? Dá e assim, falando com muita, na verdade, experiência. Perfeito. Né? Começa a ter previsibilidade, né? Perdão, por tudo que a gente já passou, né? A gente como empresa, como ser humano, né? Tem os acertos, tem os ajustes, tem as vaidades. Sim, sem dúvida. Faz parte disso. Pra gente ser o que a gente é hoje. O que é importante, gente? Não perca a essência. Tente não dar um passo para você se sobrecarregar no trabalho e não ter vida. Então, assim, sempre organize a sua vida para ter uma vida. Ó, eu preciso de 5, fiz 8. Pô, então você 6, mas vou junto 2. Sim. Normalmente, o que acontece no mercado imobiliário? Quando eu começo a ganhar 8, eu vou voltar pro exemplo lá atrás, tá? Que é, Júlio, por que o menino mais novo, que tá treinando cresce, tá estagiando, que não sei o quê, ele tem a vontade de aprender? Primeiro, porque ele não tem a história regada atrás. Sim. Segundo, ele tava no emprego ganhando R$1.600. A fome é grande. Imagine, Pedro, você chegar assim, ó... Agora também tem umas coisas que é nossa também, tá? Do dono imobiliário que eu acho que ele não sabe passar o tamanho daquilo. O cara não tem relacionamento, não tem cliente. Imagine pra ele. Poxa, ele me deu 5 clientes. Eu não tinha nada. Como é que eu passo isso? Até por a pessoa que tá mais tempo na empresa. A gente só entrega. Sim. Mas quanto foi investido pra chegar esse cliente aqui? Ano passado, acho que a gente investiu mais de R$80 mil. Então, assim, gente, a gente tá falando de R$80 mil. Se você parar para ver o valor de investimento hoje, de tráfego pago, o que é que a gente tem? Peraí. Muitas vezes é a falha do dono da empresa de não destrinchar. Conscientizar, fazer o cara entender. Porque não cai, pô, do céu. Só o anjo, né? Não é caça-níquel. Então, assim, gente, não cai do céu. Os clientes hoje, eu acho que se você não tratar ele de uma forma que ele tem que ser tratado, é mais um atendimento igual. Sem dúvida. Eu me coloco muito sempre no lugar do cliente. E até no próprio lugar do corretor. Por que eu ficaria na Soares? Por que eu ficaria na Big? Porque, assim, por mais que não queira, todo mundo quer ser bem tratado. Sim. Até a própria empresa também quer ser bem tratada pelos outros. Sem dúvida. Então, se não houver um respeito e um movimento, assim, ó, vamos estar junto, vamos fazer diferente, vamos fazer consistente, vamos respeitar o cliente. Quando o produto chega, que a gente desenvolve, eu até brinco com eles, ó, desenvolver um produto de acordo com o que você pediu. Seus dados.
seus dados. Então, quando vem, qual é a probabilidade do produto dar certo? Muito grande. Verdade. E agora sim, né? Você que está aí do outro lado, eu que estou aqui, tem uma turma aqui também com a gente. Seus dados precisam dizer alguma coisa. Porque às vezes os dados ou eles estão incompletos, a gente até vê uma coisa que não deveria acontecer, mas às vezes até incorretos, porque o cara preenche de todo jeito. E isso prejudica a cadeia inteira, né? E assim, o jogo não é aberto. Imagine, você tá casado e toda hora tá ligando. Perfeito. Você tá onde? Você tá onde? Você tá onde? O jogo não tá aberto? Ó, eu tô lidando com um cliente. Eu já tenho as informações básicas. Ele tem interesse. A gente faz um pós de 24 horas e a gente recebe muitos elogios. O que é que eu falo? Isso eu aprendi na engenharia, tá, Pedrão? Eu saí daqui. Me levantei e saí. Se o Pedrão for ler, ele entende? Se ele não entender, eu fiz errado. Perfeito. É para uma criança que eu tenho que escrever. Não é para um adulto. Mas se ele não entender, vou dizer o que eu faço nos meus vídeos. Eu termino e vou falar com o servente de pedreiro. Tudo bom? O senhor entendeu o que eu falei? Sabe o que ele faz? Meu filho, se não entendeu, ninguém vai entender, não. Naquele vídeo eu cumpri. A missão, né? Boa. Então, imagine, eu vou interpretar um CRM para ajudar você a desenvolver um empreendimento em cima disso aqui. Se você não colocar na interação uma linguagem fácil. O que é fácil, gente? O que você escreveu aqui no WhatsApp? Joga pra... Eita, Júnior, mas é muita coisa. Pega a mensagem todinha aqui. Joga na IA. Para ela resumir para você, resume, né? Bota num CRM. Se humanize, não é né? só pra gente, não, gente. Isso é mais pra vocês. Perfeito. Tudo volta pra quem? Para o corretor. Se é desenvolvimento do empreendimento, volta para quem? Corretor. Se é chegar e dizer, pô, chegou um cliente, o empreendimento com um perfil que estava faltando, jogou, volta para o corretor. Se conscientize, o trabalho é feito para você vender e vender com qualidade, mas vender, vamos lá, para você atender necessidades. Muito bom. O papo tá massa aqui. Temos bastante pessoas aqui. Já já eu vou contatar todo mundo. A gente tem perguntas também, não tem, time? Tem muita pergunta para você. Eu não sei não, viu? Porque o tempo correu aqui. Parece que aqui a gente tá numa cápsula do tempo que 1 hora passa em 5 minutos. Você vai saber quando você chegar aqui. Enquanto o Júnior prepara ali as perguntas, eu tô com uma caneca nova aqui, ó. Meu amigo Jump Cat, o pulo do gato. Café, estratégia, inovação e dados e resultado. Aqui é o time de mídia, o time de marketing que assessora a gente aqui, faz as nossas artes, os nossos cortes, os nossos vídeos. Jump Cat, o time é fera, não é não? É, eu até tava falando com o Pedrão isso no Instagram, esse bicho, botaram pra cabrar no vídeo aí. Os caras são bons, viu? Obrigado aqui pelo... Valeu, Vitor Fragoso, Sherman, mais conhecido como Big Shell. Show de bola. Vamos para a próxima pergunta. Para a próxima não, para a primeira, né? Como você define a sua comunicação em seus vídeos? Pelo que ele já falou aqui, que eu acho que já foi alinhado, né? Já tinham combinado com você. Mas eu já definiria como uma comunicação facilitadora. Mas vai você, né, velho? Verdadeiramente. Isso começou... até chegar nessa pergunta, eu vou contar a história. Em 2018, com esse boom da internet, foi que eu entendi. E isso foi um aprendizado para a Soares, né? Saíram muita gente. Sim. A gente entendeu que não era só mais... Eita, tem uma estrutura, eu tenho um correspondente e tal. E eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu tive que me reinventar. O que é que eu acredito hoje? História. Um ser humano que conta ela. Quando você tem isso, você comunica com quem? Com o cliente. A história de 24 anos não é 24 dias. 21 mil pessoas que a gente ajudou, né? Pode ser até uma, é a história. Então, assim, quando a gente entende, eu até brinco assim, se você não é especialista, você não vai saber se comunicar com o seu público. Falar genérico, você vai ser mais um no mercado. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Eu tenho uma coisa que tem hora que a minha esposa faz, de novo, mas você entendeu? Como você entendeu? Porque não é o como eu falo, mas Sim. como o outro entende. Não é o emissor, né? É muito mais sobre o receptor, né? Porque pra mim, pra Soares,
Eu brinco até com... Que lá na empresa, o gerente comercial não vende, eu não vendo. Eu falo pra essa gente, quando vem pra cá, veio porque... Aconteceu isso na feira. Na feira agora, da ADM, ela fez. Eu queria... Aquele empreendimento do Anjinho. Ó que negócio, né? Ó, a forma de falar, de se comunicar, já não era... Ela gostou do empreendimento, mas a Sim. lembrança dela foi o quê? O vídeo do Anjo. Então, quando a gente comunica simples, pô, fácil, direto, que as pessoas entendem que o nosso objetivo é ele entender e querer vir saber mais de informação, pô, aquela missão para aquele vídeo foi feita. Boa demais. E assim... Feijão com arroz. Boa, sim. Ser tão simples a ponto de ser sofisticado, né? E não é sobre mensageiro, tá? É sobre a mensagem. Isso aí. Boa. Vamos para a próxima. Como foi o seu início na corretagem? A turma... Foi fácil. Já começou gigante, não foi? Pô, rapaz, pô. É o filho do dono, pô. Não é? O filho do dono é foda. Essa é boa, desse jeito. Seguinte, eu comecei com 17 anos. Eu tava terminando o colégio. Festa pequena, não era festa de uso e tal. Meu pai fez. Você quer ir pra esse show, né? Reginaldo Rossi. Eu queria, para os meninos vão tal. É o último dinheiro que eu lhe dou. Se você quiser, o próximo você tem que conquistar, trabalhando. Isso foi numa sexta. Na segunda-feira eu comecei como office boy. Indo pros cantos, indo pro outro, tal, tudo mais. Gente, eu contei isso até ontem, tá? Com uns meninos de engenharia lá da EFAL. Não tem o que não ia dar nada pra vida. Eu era o primeiro a levantar. Quem vai dar nada pra vida era eu. Puxava a fila. E não era de nada, é porque já tinha aquele negócio, pô. E aí eu trabalhei, inicialmente acho que foi uns 2, 3 anos com meu pai nisso. Ele arranjou pra mim um primeiro estágio na Gautama, lá no Salvador Lira, na drenagem do Salvador Lira. Mas eu passei 2 meses lá e falei, pai, eu não tô aprendendo. A aula tá parada, eu tô ganhando dinheiro, pai. Sem fazer nada, é injusto demais. Eu quero aprender. E aí ele me conseguiu no aeroporto. Passei 5 anos no aeroporto de Maceió. Entrei como estagiário, saí como engenheiro. Fui para outra empresa depois de 5 anos. Toquei 14 obras em 11 municípios. E eu disse, eu vou voltar. Vou voltar logo como diretor, porque é muito fácil. E só para entender, a formação... Engenharia. E trabalhei muito com planejamento. E aí, quando eu voltei, eu disse, pai, eu não queria voltar, tá? Eu achava que era uma derrota voltar. Disse, pô, vou voltar pra corretagem. Me formei em engenharia, né, gente? Não acredito nisso, não. Olha como Deus é perfeito, né? Fui preparando lá. Sem dúvida nenhuma. E aí eu voltei, aí meu pai fez, meu filho, tudo certo, vamos dar plantão. Bora. Plantão de hoje é muito top, Pedro. É diferente, Puxa, né? ar-condicionado, água, não chefe. Olha, plantão. E o cara falta aí, né? Falta não, desculpa. Olha, aí plantão. Obra acontecendo, sol. Era bronzeado aqui, hoje não tá não. Era bronzeado aqui e aqui branco. Aí eu dizia, meu Deus, como é que eu vou vender? Internet é onde, pelo amor de Deus? Como é que eu vou vender? Comecei a desenvolver apresentações em PowerPoint. Que ano isso? Dá uma estimativa ali. Bota 18 anos atrás, 17 anos atrás. Estamos falando de 2006, 2007. E aí eu disse, eu não vou conseguir, pô, os caras decoram todo mundo aqui, pô. Os caras decoram os pais todos de Maceió, pô. A rua toda, como é que eu vou chegar nessa porra? Não vou não. Assim, para aí, calma. Naquela época, não sei se era disquete, eu nem lembro mais. Eu comecei a entrar no site de todas as construtoras de Maceió. E comecei a me cadastrar. E comecei a dar print. E comecei a salvar construtora, bairro e o empreendimento. E comecei, fazendo isso, comecei a me... Sim. E comecei a criar corpo. Plantão, chegava o cliente, começava tal, ia pensar tal, pegava os cadastros do cliente. O que é que eu fazia? Pegava a apresentação em PowerPoint do empreendimento, juntava, botava quase todas as informações, e eu disse, sem essa, ele vai vir atrás de mim. Então eu botava onde era o bairro, mas não botava onde era o local do bairro. Sim.
E sempre botava a prestação que dava no bolso, eu disse, qual é a renda? Ele voltava a falar comigo. Na hora que ele voltava a falar comigo, eu trazia ele presencial de novo. E aí foi passando, acho que entrei no meio do ano. Aí no primeiro ano que eu fiz completo, eu fui campeão de vendas, porque eu era filho do dono, brincadeira, gente. No segundo ano também, ganhei carro, ganhei um monte de coisa. E aí os gerentes comerciais na época foram falar com o Emanuel. Eu acho que o Júnior tá na hora de assumir a gerência. Subir. Eu sabia o que era de gestão, perdão. Gestão da minha coisa é uma coisa. Gestão do Gestão outro. E fazer outro acreditar em mim. Aí ele, rapaz, tá preparado? Tá preparado. Montei Ele só não sabe disso, né? Aí montou a equipe, montei a equipe. No primeiro ano, campeão de venda da equipe. Aí comecei a galgar. Aí chegou numa hora que eu já estava fazendo muito trabalho de diretoria. Controle, acompanhamento, participando de reuniões. Já estava indo mais... Acumulando o estratégico e operacional, E e aí tático. foi a hora que eu saí, repassei minha equipe para outro gerente. Começamos a amadurecer muito a forma de trabalhar, mas amadurecendo, não como, eita, vamos criar mais outras coisas, fortalecendo o que a gente é muito forte Sim. e agregando outras coisas. Hoje a gente fala que a gente é um grupo. Dentro da Soares tem 5 empresas. Perfeito. Cada um vai fazer seu papel e cada um tem que ter seus recebíveis. Sim. Senão, o dinheiro da comissão não vai pagar a conta dos outros setores. E aí não tem que sobreviva. Perfeito. O que é difícil, às vezes, do corretor entender, né? Porque às vezes, mas é X%, mas a imobiliária ganha muito, só que a operação ela é muito destrinchada, né? São muitos setores que são fomentados por esse todo. Muito bom. Quem perguntou aí, deu para perceber, né? A história é tranquila. Chegou lá, já entrou como diretor. Romário. Já foi Romário, você é o cara. Mas mais uma coisa, né? A gente tava aqui semana passada com o Sérgio, você deve ter visto, Sérgio Cabral. E uma coisa que ele deixou. Eleição hoje, né? É isso aí. Já votou? Ninguém começa grande, meu irmão. Todo mundo constrói sua própria história. A gente já vai para a próxima pergunta, Júnior. A gente tem aqui no final, a gente inverte, você se torna o host e eu me torno o convidado. Você deixa uma pergunta para mim, vai pensando aí, com carinho e tudo mais. Obrigado por quem está aqui no nosso papo. Meu irmão, já levantaram a plaquinha ali de 10 minutos, por isso que eu dei legal assim, passa muito rápido. 10 minutos o quê? Só faltam 10 minutos para a gente conversar. Conversa. Mas depois a gente liga aqui o ao vivo no Instagram e segue aqui até 10 da noite. Obrigado pela audiência aí, Nielsa Fernandes, a audiência mais qualificada, né? A família, minha filha, Elô, princesa, um beijo, sempre tá aqui com a gente. Heloísa? Heloísa. O nome da minha filha também, pô. É, coisa linda. É, 2 princesas. Bruno Costa, Ricardo Felipe, Jale Tavares, Edinaldo, Simone, Érica, Roseane, pô, uma turma muito boa aqui, Arthur Oliveira. Muito bacana. Ó, meu pai tá aqui, deixou uma mensagem. Um beijo, meu pai. Soares Nobre também em peso, Luiz. Mas vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Bora. E hoje eu tô com a caneca da Jump Cat, viu? Qual a importância do programa Minha Casa Minha Vida pro mercado? Aí sim, hein? Eu tava essa semana, Pedro, eu tava vendo as 10 construtoras com o maior faturamento do país. Aí o cara vai pensar assim, não, sei lá, Cirela, Que faz parte... tá no game, tá, são as de altíssimo padrão, ela foi Patriane. A Cirela foi muito inteligente, pô. Sim. Ela comprou participação na Plano e Plano, na Cury. Ó, quem tá hoje? Direcional, Plano e Plano, Cury. Aí também tá muito grande lá. Fora MRV, Pacaembu. Pacaembu é gigante, uma operação gigantesca. A gente via lá em São Paulo, meu irmão. E aí eu tava agora lá em Curitiba, enquanto os caras de alto padrão estavam falando, 1 bilhão e pouco, os caras estão falando de 3, 4 bi, de Minha Casa Minha Vida. E a turma opera no econômico, no Minha Casa Minha Vida. É surreal. É gigante, é surreal. É uma indústria. Então a importância é... Eu falo, minha gente, aonde a gente convive, tem pessoas que ganham renda de 2.500. Olha, eu sou rico, milionário. Mas quem trabalha pra você? Não, sem dúvida. Então, vai ter essa pessoa que vai querer comprar seu E a imóvel, concentração bicho. é surreal. desproporcional. É muito. A gente tá com esse ano, exclusivo, 800 unidades lançando. Repare. 800 unidades.
E aí você vê um mercado que no ano passado, quando a gente vem olhar os dados, o mercado iniciou o ano, abriu o ano com 3.200 unidades ofertadas e fechou o ano com 3.400. Não é porque o estoque boiou, não, é porque o estoque se renovou. E a gente tem exemplos de como é que tá o mercado aqui, né? Tá voando e assim, o que eu tô falando de 800 unidades é só exclusivo nosso. Sim. Fora mercado. Sim. Se você for pegar as outras construtoras de mercado, é muito surreal. Então assim, o mercado, para você que trabalha na corretagem, no Minha Casa Minha Vida, eu tenho corretora que ela tá ganhando salário de alto padrão, que tem muito corretor que não ganha. Não, tem muito que o corretor que não ganha. E é assim, é você entender qual o seu lugar no game. Isso aí. Que é outro game. Sim, é você Totalmente entender qual é o seu lugar no diferente. game. Inclusive, isso é o tema da nossa palestra desse ano. Qual é o seu lugar no game? Você sabe qual é o seu lugar no game? Às vezes você está olhando para o alto padrão, às vezes você está olhando para uma outra posição. Mas sim, ó, primeiro, o seu lugar no game tem que ser sempre o topo. E o topo dentro do seu mercado. Às vezes a gente está olhando que... Qual a importância? A pergunta é essa, né? Qual a importância do Minha Casa Minha Vida? Hoje, o mercado imobiliário, o mercado da construção civil, sem o Minha Casa Minha Vida... ele não seria nem 50% o chuto aqui do que ele é hoje, viu? Mas, perdão, a gente tá falando... Nacional. A gente tá falando de uma coisa só. Faixa 2, faixa 3. Sim. Se eu for começar a falar de faixa 1, Nossa. se eu for começar... Então, assim, é um volume que não se explica, mas, assim, essa frase que o Pedrão falou, que é qual é o seu game, e veio na minha cabeça. O seu game é aonde você convive o dia a dia. É no meio que você convive. Não adianta você querer ter uma convivência nesse meio e querer começar a fazer isso aqui. Perfeito. Não conecta. Não conecta. Se eu pegar uma pessoa de alto padrão para conversar com uma pessoa do econômico, não conecta. Não gera confiança. E vice-versa. Perfeito. Porque se ou você entende, poxa, a minha realidade é essa. E não é que eu tô falando que é mais ou menos, é rico, é pobre. Não, porque não, para não. mim riqueza e pobreza é espiritual, não é dinheiro não. Então assim, minha gente, eu tenho a minha roda de amigos que eu posso adotar, mas eu quero trabalhar em outro nicho. Tu vai começar do zero. Qual é? Eu até brinco que, assim, a gente que veio até da infância, de outros colégios, como é que eu vou conversar com uma pessoa do zero que estudava em outro colégio? Rapaz, aquela época que a gente ia pro barzinho, eu não tava, não. Não tem conexão Eu não nenhuma. tenho, não, essa daí, não. Rapaz, aquelas idas pra Barra de São Miguel, não ia, não. Eu ia pro outro lado. Não conecta, não tem história. E a gente, minha gente, o próprio cliente, é história. Vender imóvel não é tirar pedido, né? Se fosse só tirar pedido, era diferente. Agora, a gente falou o quê? É Luiz, é? É o nome da minha filha. É. Ó, conectou, é família. Se não conecta isso, não... É diferente você começar a conversar aqui, você falando de família, falando de farra. Tá, é mundos diferentes, momentos diferentes. Então, o cliente, quando ele chega para comprar, e que é uma coisa que a gente tem que estimular muito, e aqui tem uma representante da mulher, o homem mais novo precisa se conscientizar em querer comprar imóvel cedo. Só existe isso quando ou a mulher está no meio ou a mulher compra sozinha. É isso aí. Se você estudar o que está acontecendo, o homem ainda, muitos pensam em, eu quero comprar um carro melhor, pode ser, Sim. um Farra, não sei o quê, e só vai pensar isso lá na frente. E até saiu uma matéria agora recente. A classe social dos mais novos, que só vai querer viver de aluguel. Estão tudo comprando imóvel. Sem dúvida. Geração Z. Não, porque agora eu tenho aqui, eu quero trocar para passar 6 meses em tal lugar. Gente, deixa acontecer, pô. Mas foi uma modinha, né? Se for deixa uma modinha, acontecer, teve uma pô. turma que se beneficiou muito Sim. bem nessa onda aí no mercado de capitais e tudo mais. Isso. Legal, um ponto de vista Fato. até interessante. Mas uma turma com patrimônio muito robusto em imóveis, né? Dizendo pra turma não comprar imóvel, E né? muito, viu, Pedrão? E muito, né? E hoje, mais do que nunca, a gente fala, todos só consegue crescer o seu negócio com imóveis. Com o pezinho no mínimo um dos pés no mercado imobiliário. Ó, eu Ou falo não assim, os dois. eu até brinco, minha gente, você quer voltar pra onde? Pra casa. Você tem casa? É só isso. Isso tem que pensar desde cedo, pô. É sobre isso mesmo. Muito bom, muito bom. Junião, quanto tempo tem aí ainda? Meu Deus do 30 céu. minutos, pai! 30 minutos. Boa, Júnior. Eu ia falar 3 horas, Muito pô. bem. Muito bem. Sua vez de deixar uma pergunta para mim, meu irmão. Enquanto você vai pensando na pergunta, mais uma vez aqui, ó, Jump Cat, a turma
da nossa mídia, turma, tudo visual que você enxerga, seja na Big House, no Negócio dos Sonhos, no meu perfil também, é a turma da Jump Cat que produz, está sempre com a gente. E você que está aqui no nosso canal no YouTube, se você ainda não é seguidor, não, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda terça-feira, às 15h30, a gente traz uma personalidade, a gente traz uma referência do mercado e pode ter certeza, você pode aprender com livros, você pode aprender com vídeos, você pode aprender com suas próprias experiências. Mas é muito bom, é muito gostoso você aprender com as experiências dos outros, porque aprender com os outros também traz uma grande sabedoria para a gente. Mas agora, você é o host e eu quero a pergunta. Vamos lá. A gente já se conhece faz muito tempo. Sim. Né? Da sua trajetória, assim, você foi até para São Paulo com sua esposa. Perfeito. Sempre. Sem a esposa e a família, o que é eu a não família vou. Na Big House para você? Base. Eu não construo nada se não for, primeiro, alicerçado em Deus. Então, sempre é um princípio, é algo que é inegociável. Mas a segunda coisa inegociável, para mim, é a família. Então, é uma base onde, se não couber a minha esposa, e aí eu estou falando profissionalmente, se não couber a minha esposa, não me cabe. Se não couber minha esposa e os meus filhos, não me cabe. Embora muitas vezes a gente fique, né? A gente vai precisar ir a São Paulo esse mês, a gente vai palestrar lá e a gente fica, amor, é momento de ir só nós dois. Não, mas vamos levar todo mundo, mas vamos fazer, vamos esticar um pouquinho mais, vamos ver isso, porque tem família. Então a gente está o tempo todo pensando em, primeiro, não fugir dos princípios a qual a gente tem por base, que são os princípios cristãos, mas, sobretudo, alicerçado em uma base familiar. Porque nada contra quem não pensa dessa forma. Mas, se eu tiver sobrepondo a minha família, que é o maior bem que eu tenho na Terra, se eu tiver sobrepondo valores e princípios, vai chegar um momento que as outras coisas que têm menor importância, você vai sobrepor também, você vai passar por cima. Então, se dê valor à família, assim... Dê valor à família, independente da sua crença, do que você acredita, mas traga a sua família ali em primeiro lugar. Eu já tive momentos também das 17 horas por dia, das 18 horas por dia, do domingo, de você terminar. Não, mas vamos fazer um planejamento aqui no domingo à noite e você varar 2, 3 horas da manhã. Não, porque eu estou planejando a semana, porque a minha semana ela começa... Só que chega um momento que você está pensando demais no trabalho e acaba deixando a base, o alicerce de lado. E a vida, ela cobra. E tem coisas que têm um preço muito alto. Mentiram pra gente quando disseram que tempo é dinheiro. É mentira. É até forte. Mas tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E vida não volta nunca. Dinheiro você pode perder. Você vai trabalhar, Deus vai lhe abençoar, vai abençoar o seu trabalho, o seu esforço, e você vai reconquistar o dinheiro. Mas vida, você não reconquista mais nunca. Você não compra. Eu até brinco, você não vai comprar tempo. Calma. Valeu, Juliano. Mas assim, você não compra tempo. Perfeito. O que é importante é o equilíbrio. Com Deus sempre na frente de tudo, e ele pedindo orientação. A nossa família dando essa base pra gente. Eu sou o maior fã do meu pai e da minha mãe, porque eles trabalham juntos, né? Há 30 anos. Né? E tem hora que eu olho para eles e eu vejo vocês se separar em casa é difícil. e hoje pra gente, sabe, Pedro, assim, não tenho orgulho, não. Acho que foi necessário, mas eita, trabalho 17 horas por dia, trabalhei. Foi necessário para experiência. Mas se você me perguntar, a gente consegue trabalhar certo, com consistência, num horário comercial muito bem feito. E tem muito resultado. Mas tem muito. Eu brinco com os corretores. Me dê as 8 horas da CLT semanal que você lá vai chegar comigo. Isso porque aí. Tem uma frase que eu digo para eles. Você sai de casa e vem para casa.
você sai dessa casa e vem para sua casa. Para mim, os 2 lugares são casa. É onde você escolheu estar. Na sua casa e nessa casa. E Deus faz a conexão de tudo. A gente com Ele é mais fácil. Sem dúvida. E tem direcionamento. Sem agradecer, né? Todos os dias. Meu irmão. Ei, calma, bom demais. Mas peraí, antes de mim já subiu a plaquinha ali 4 vezes de tempo encerrado. Tenho certeza que você que tá desse lado aí tá gostando muito. Eu que tô do lado de cá também, já conversei. A gente veio se conectar e conversar a primeira vez quando eu tava em São Paulo, Emanuel aqui. Foi um negócio fantástico, mas foi surreal, viu? Foi uma coisa... Né? Foi surreal. Mas antes da gente se despedir aqui, eu quero que você deixe uma mensagem. E deixe uma mensagem para essa turma aqui, cara. Essa turma forte. Aqui. É forte. Na UTI, eu pedi muito a Deus. Eu sempre tinha pedido muito a Deus uma família. Só que eu pedi, mas não estava presente. E Deus, Ele não dá o que você não pode carregar e a dose. Se fosse uma dose fraca, eu não ia mudar, não. Tinha que ser uma dose para cavalo mesmo. Sem eles, quando eu terminei o evento da cúpula lá em Curitiba, eu tinha um sonho, Pedrão. Que era falar da história do meu pai e da minha mãe. No Globo Repórter. E Deus foi me dando de outras formas. Eu falei em Recife, eu falei em Belo Horizonte, eu falei em São Paulo uma vez, falei em São Paulo outra. E falar da história deles é falar de todos que fazem parte da empresa. E quando eu olho assim, que eu vejo a minha filha hoje, né, com 5 anos, que eu vejo a minha esposa, que é uma mulher muito sábia, igual a minha mãe, eu agradeço muito, digo, meu Deus, eu tenho uma missão muito grande nessa vida e sem eles eu não vou conseguir chegar, não. Então, agradecer muito a Deus, a eles. Meus pais são guerreiros. Eu vou lhe convidar até para você ir lá na Soares, ver como depois dessa reforma. E eu falei para eles, não foi para status, mas foi para reconhecimento. Sem dúvida. De 23 anos de muito trabalho. A gente, ao invés de construir balcões de atendimentos, colocamos mesas de estar e de jantar para receber as pessoas em casa. A nossa frase lá é: pode entrar, que a casa é sua. É a cara da minha família. Então, assim, obrigado. Como irmão, a gente já conversou muito. Algumas vezes eu conversando com você no piloteio do meu apartamento. Mas eu tinha missões para conversar. Sim. E Deus, quando vai colocando isso, e a gente vai acertando, vai ajustando, vai errando, mas sempre com o coração de querer o bem do outro. Perfeito. E sempre estar. Né? A gente muitas vezes passa por algum momento, meu irmão... Olha que negócio, meu irmão estava morando em Gramado. 3 anos e pouco, a filha dele, a Bia, vai fazer 2 anos agora. Abriu um café, teve essa experiência, não deu certo, voltou para a corretagem. E teve esse momento que está passando o Rio Grande do Sul. Eu já estava há 2 meses com a viagem marcada para a cúpula. Ele estava com a viagem marcada que ele decidiu junto com a esposa para voltar para Maceió de vez. E para ele foi muito difícil. Mas tem a família aqui, tem Sim. Deus. E estava previsto para dia 8 ele voltar. Só que ele antecipou. Ele voltou no mesmo dia que eu voltei de Curitiba, foi no mesmo avião. Ele saiu de Gramado, foi para Santa Catarina, parou em Curitiba. Eu fui lá dar a palestra, a gente voltou no domingo junto. Parecia que Deus estava colocando a gente para se encontrar em Curitiba e a gente voltar junto. Que só Deus maravilhoso, explica. né? Verdade. Minha mãe e meu pai estavam numa felicidade do tamanho do mundo, porque era muito difícil para ele ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sim, sem e dúvida. graças a Deus, a família está aqui. Então é agradecer. Família é a base de tudo, Deus. E nunca esqueça, para chegar onde for, é só com eles. Perfeito. Que mensagem. Meu irmão, obrigado de verdade. Deus te abençoe, continue abençoando, porque você é um canal para que Deus entregue muito do que Ele quer entregar na terra, muitas famílias, muitas pessoas, sejam os que trabalham com você, sejam os que chegam como cliente.
Obrigado você também que está aí do lado. Pô, eu tenho o privilégio de estar aqui, assim, quando a gente finalizar aqui, o papo vai seguir, tá bom? Brigadão. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Próxima terça-feira, às 15h30, a gente vai ter mais um episódio do Negócio dos Sonhos. Vamos seguir e nós vamos continuar crescendo e contribuindo, porque o Negócio dos Sonhos é o guia da sua e da minha carreira imobiliária. Valeu. Tchau, tchau.